Senhor é fiel. Você que está nos acompanhando por essa live de graça e paz, boa noite, somos a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Queremos convidar você a passar alguns minutos conosco, onde nesse dia, que é alusivo ao Dia Mundial das Ações de Graça, nós queremos ser gratos ao Senhor pela sua fidelidade, pelo seu amor e pela sua imensa bondade. Vamos louvar o Senhor, hino de número 25, do Inário para o Culto Cristão do HCC. Tu és fiel, Senhor. Amém? É um hino onde encontramos refúgio, segurança, proteção nesse Deus poderoso. Então, o que podemos fazer nessa quinta-feira? Agradecer por intermédio desse ano sacro, hino de número 324. Louvemos ao Senhor.
Obrigado por essa noite em tua casa. Senhor, que a palavra que será ministrada aos nossos corações possa, Senhor, engrandecer a tua palavra e entrar em nós como uma flecha de valente. Amém. Que nós possamos ouvir, entender e, sobretudo, seguir esses caminhos que o Senhor nos ensina. Perdoa, Pai, as coisas que fazemos devagar. Também te pedimos em nome de Jesus. Ensina-nos a te adorar mais e mais e nunca desistir da palavra. Pois é em nome de Jesus que eu te oro, agradecida por tudo, meu Senhor. Amém. 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 Querido, você pode se assentar. Eu quero convidar nesse momento, irmã Isabel e irmão Israel, eles vão abrilhantar esse culto. Mesmo assentado, você pode estar louvando o Senhor. Vou pedir a eles para que eles possam trazer a congregação dos louvores para exaltar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Vamos então, nesse momento, compartilhar esse louvor ao nome do Senhor. Você pode cantar mesmo assentado. Declare isso ao Senhor, fale isso como o Senhor. Amém?
que a gente não possa apenas experimentar, mas a gente possa viver de fato para Ti, Senhor. compartilhar com vocês 4 experiências de personagens bíblicos, ou melhor dizendo, 4 experiências contidas na Bíblia sobre a fidelidade e a bondade do Senhor para com aqueles que
fidelidade diante dele. Existem algumas coisas em Deus muito interessantes que isso não tem como mudar. Deus sempre esperou de cada um de nós que sejamos cristãos extremamente fiéis a Ele. Quando nós falamos de fidelidade no âmbito humano nós já compreendemos que quando você executa fidelidade com alguém, você está dando uma condição para que aquela pessoa também seja fiel com você, fiel. Imagine isso, uma dimensão cristã. Nós temos muitas vezes o hábito de nos apoiarmos na misericórdia de Deus, na bondade de Deus, na graça do Senhor, e por causa disso, ou por causa de estarmos debruçando dessas verdades bíblicas, nós muitas vezes somos relapsos, muitas vezes nós somos negligentes com a nossa fidelidade para com Ele. Você já percebeu uma coisa que nós cristãos temos o hábito de fazer? É achar que qualquer coisa, ou qualquer forma, ou qualquer posição que venhamos tomar, Deus ele sempre vai se inclinar e vai dizer o seguinte para nós: eu sou um Deus amoroso, e por ser um Deus amoroso eu compreendo, então eu aceito. Não, não é assim. Não é assim porque as verdades bíblicas mostram que não são assim. É interessante quando você vai estudar sobre o holocausto, que era apresentado diante do Senhor, Deus chegou e falou uma coisa para o povo: ó, estou farto dos holocaustos que vocês estão trazendo. Primeiro, é que existe uma regra para o holocausto. Eu havia dito, eu havia estabelecido, que quando oferecesse o holocausto a Yahvé, ao Senhor, deveria ser o primogênito, ele não poderia ter defeito ou mácula. E eu tenho percebido que vocês estão apresentando o holocausto de qualquer forma, qualquer maneira, e eu não estou me inclinando para isso. A mesma coisa é a fidelidade do Senhor, ou melhor, a mesma coisa é a nossa fidelidade para com o Senhor. Qual é o nível da tua fidelidade a Deus? É um nível onde, dentro do âmbito de porcentagem ou percentual, nós poderíamos dizer assim: pastor, a minha fidelidade ao Senhor ainda não é 100%, mas está muito próximo disso. Eu não sei, estou dando um exemplo, como também pode ser que a tua fidelidade ao Senhor não esteja num nível percentual elevado, ao ponto que isso constrange até você pensar como é a tua fidelidade ao Senhor. Outra coisa muito importante é que Deus sabe qual é o nosso engajamento, qual é o nosso envolvimento numa vida de fidelidade a Ele. Porque, lembra que nós falamos na palavra introdutória? Nós estamos achando que o exercício da fidelidade do Senhor é de qualquer forma, só porque estamos debaixo da graça, só porque o atributo de Deus expressa a misericórdia, a bondade, a humanidade. Não. Nós temos um exemplo de homem ou servo extremamente fiel. E a Bíblia diz que ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Quando nós pegamos a etimologia da palavra cristão, a etimologia da palavra traz a ideia de imitadores ou pequenas miniaturas do Cristo. Então, se eu, você, nós somos imitadores do Senhor Jesus Cristo, Ele foi fiel num grau extremamente elevado. Isso nos leva a uma compreensão que nós também precisamos ser assim. O que a fidelidade traz sobre a nossa vida? A fidelidade, quando nós enxergamos a necessidade, queridos, ela vai trazer, ou melhor, ela vai trazer benefícios sobre nossas vidas. Isso é muito real. Então, eu escolhi, nessa noite, 4 personagens que eles foram extremamente fiéis ao Senhor, e por serem fiéis ao Senhor,
saciados com a fidelidade do Senhor. Isso é importante, irmão. Saber que Deus está nos abençoando não é pela sua misericórdia. Deus está nos abençoando porque Ele olha para nós e diz que somos servos o quê? Fiéis. Percebeu a dimensão? Deus está nos abençoando não é pela misericórdia, não é pela longanimidade, não é pela benignidade dele, não é pela bondade dele, não é pelo amor dele. Ele está nos abençoando porque Ele olha em nós e vê em nós o quê? Servo bom e fiel. E você vê literalmente a Bíblia ensinando isso. No âmbito escatológico, vocês compreendem a citação de Mateus: tive fome e me deste de comer, estava enfermo e foste me visitar, estava preso e tal. Mas Senhor, quando nós fizemos isso a ti? Quando fizeste a um dos meus pequeninos, servo bom e fiel. O que Deus está esperando de nós hoje, nessa quinta-feira, é agradecimento, mas é que verdadeiramente devemos ser servos fiéis, que o céu olhe para nós e Ele diga lá, ou melhor, que a terra olhe para nós, perdão, e diga lá ao céu que somos servos fiéis, porque Deus está à procura de servos fiéis. Nós temos hoje muita coisa dentro da comunidade de fé. Nós temos ativistas, nós temos religiosos, nós temos associados. Enquanto Deus está esperando que a igreja dele seja composta por fiéis, homens e mulheres fiéis. E a Bíblia mostra que há recompensa quando somos fiéis ao Senhor. O primeiro texto que eu quero compartilhar com você encontra-se no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 39. Preste atenção no que esse texto diz. Jeremias capítulo 39, do verso 11 ao verso de número 18. Jeremias 39, do 11 ao 18, diz assim: Nabucodonosor cuida de Jeremias. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, o chefe da guarda, dizendo: toma-o, cuida dele e não lhe faça nenhum mal, mas faze como ele te. Isso é cuidado de Deus? Todo mundo conhece o texto e sabe que o texto está falando da tomada ou do sítio, que foi estabelecido em Jerusalém pela Babilônia. Então Nabucodonosor deu ordem para que invadisse Jerusalém. Mas só que Nabucodonosor dá ordem ao chefe da guarda, e ele diz assim: quanto a Jeremias, não faça nada com ele, cuida dele e faz aquilo que ele disser. Por que Deus agiu assim com Jeremias, irmãos? Porque Jeremias foi o quê? Fiel. Jogaram ele lá no poço, ele reclamou? Não. Ele teve que vender o campo, ele reclamou? Não. Isso que Deus espera quando falamos de fidelidade a Ele. E olha, irmãos, que nós não estamos vivendo um terço do que Jeremias o quê? Entendeu? Você entendeu? Quando você obra a fidelidade, Deus tem um compromisso de quê? De zelar com a fidelidade dele para com quem? Você. Irmãos, tem pessoas que estão doentes e elas estão reivindicando que Deus o
quê? Cure. Quando eu digo reivindicar, não é botar na parede, não. Mas vamos agora orar, porque João está enfermo, foi diagnosticado com câncer na próstata. Foi diagnosticado com câncer nisso, foi diagnosticado com uma enfermidade e tal. E você já percebeu, a gente ora. Muitas vezes a enfermidade é apaziguada e daqui a pouco novamente ela o quê? Volta. Mas você já viu que quando uma pessoa cai doente, a primeira coisa que eu faço, não como sou Shed, ele falou no seminário uma coisa muito interessante. Quando alguém cai doente na sua igreja, ou na igreja onde você está como pastor, eu vim da África e aprendi o seguinte para os irmãos africanos. Quando alguém da comunidade de fé está enfermo, eles não oram pedindo a Deus para curar, eles perguntam se Deus quer o quê? Curar. Por quê? Porque qual é o relacionamento desse irmão enfermo com o Senhor? É um relacionamento de fidelidade. Quando ele estava bom, ele estava na presença do Senhor, ele trabalhava, ele se envolvia. Irmãos, isso é uma coisa muito notória. Isso é algo que rege a nossa vida no cotidiano. Como é que eu quero ser lembrado se eu não sou o quê? Visto. Como que eu vou querer que alguém me beneficie se eu não sei beneficiar o quê? Isso é lógica. A visão é clara. Deus falou, cuida do meu profeta. Como ele poderia dizer, cuida do João, cuida da Maria, cuida desse, daquele. Por quê? Porque são servos fiéis. O Senhor percorre toda a terra, os seus olhos procuram os servos o quê? Fiéis. É isso que ele está procurando. Aqueles que são fiéis. Jeremias ficou deprimido. Ele chegou e falou com Deus, mas ele não abriu mão da sua o quê? Fidelidade. Se você quer reivindicar alguma coisa a Deus, pega o teu memorial, pega o teu histórico. E quando você estiver com o teu memorial, com o teu histórico, vê se você é ou não um servo bom e fiel. Sei não, gente. Marcelo Júnior, no seu livro Favela Violenta, pastor da Igreja Batista do Leme, hoje não mais, ele tem um livro muito interessante, que é um livro gostoso de se ler. E ele traz relatos dos irmãos que fazem parte da comunidade Chapéu Mangueira. E tem um que ele fala de uma jovem bonita. Eu já contei isso aqui e vou repetir como aplicação para nossas vidas. E um dia ela lavou o cabelo, os cabelos longos, negros. Quem já entrou dentro de uma favela sabe que dentro de uma favela tem uma coisa muito interessante. Muitas coisas interessantes, mas uma das coisas interessantes é que você sempre vai ver os fios de alta tensão passando muito rente ao quê? Ao térreo da favela. Tem hora que você tem que ter até cuidado. Tem que ter cuidado. Não tem ninguém para inspecionar, então levanta a casa. Quando ela agora lava o cabelo e ela sobe ao seu terraço, né, da sol, ela relata no livro que ela só deu uma sacudida com o cabelo molhado, bateu no fio, aterrou, é isso, mãe? Ela tomou uma carga violenta. O livro traz o seguinte: quando eu estava tomando aquele choque, eu vi um telão e passou toda a minha o quê? Vida. Ela está viva, sem os dois braços, sem as duas pernas. E ela falou assim: eu precisei perder meus braços e minhas pernas para entender o que é fidelidade ao Senhor. Você não sabe, nós sabemos o que é ser fiel a Deus. Deus não é o nosso garçom. Quando nós estamos em apuro, nós vamos o quê? Pedir. Diácono Cláudio, certa ocasião eu estava em casa, limpo. Fala, Cláudio, como é que você está? Primeiro vez de Batista Rocha Milão da Bíblia, tenho liberdade para citá-lo.
ele toma HCPM. O que está fazendo aí, cara? Quimioterapia. Quem está com você? A Nani. Como é que tu vai voltar, cara? Vou dar um jeito, não. Como que você tem que voltar na quinta-feira? Que horas que Deus te sair de lá? 6h30 da manhã. Vou estar aí para te levar e te trazer. Que adianta chegar para aquele HCP 7h20 da manhã, para sair de lá 8 horas da noite, esperando o Paulo fazer quimioterapia. E quando eu estava dentro do carro dirigindo, trazendo ele, muitas vezes com Irinha, Marcelo sabe quem é, falando, não, nem minhas filhas, menina, sou ele, muitas vezes, a menina ia junto. Ele virou para mim e falou assim, poxa, pai, sou um diácono, nasci numa igreja cristã, meu pai era batista, tu sabe o que eu vendo já instalei aqui, na Memorial da Tijuca. Mas quando eu caí doente, sabe o que eu entendi? Que eu nunca fui cristão de verdade. Você sabe disso? Você sabe? Eu nunca fui fiel ao Senhor. Deus nunca foi prioridade da minha vida. A Bíblia fala uma coisa extraordinária: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e aí você vai ficar fadado ao fracasso e as demais coisas do serão. Ele conhece as nossas necessidades. Mas para que eu seja agraciado como Jeremias foi, Deus está dizendo para mim, Márcio, você precisa ser um servo o quê? Fiel. Tu tem priorizado a minha obra? Tu tem priorizado uma vida comigo? Eu só guardei Jeremias, porque Jeremias era um servo o quê? Fiel. Segundo personagem, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 18. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 18. Olha o que a palavra do Senhor vai nos ensinar. 1 Reis 18, a partir do versículo 1. 1 Reis 18, 1. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi para a parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro caminho. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu ele a Obadias: sou eu. Vai e dize a teu servo, ao rei Acabe: eis que aí está Elias. Porém Obadias disse: em que pequei para que entregue teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandaste homens à tua procura. E dizendo eles:
aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação de que não haviam achado. Agora aqui diz, vai diz ao teu servo, eis que aí está Elias, versículo 12, pode ser que, apartando-se eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor, desde a minha alqueira. Esse texto traz dois exemplos da fidelidade de Deus. O primeiro exemplo é a fidelidade de Deus para com Elias. Elias profetizou que ia chover. Durante 3 anos não está chovendo. Acabe está revoltado, querendo achar Elias para matá-lo, porque ele julga que o culpado ou responsável por aquela seca é quem? Elias. Ele está lá na volta a bota, secou, o povo não trouxe mais pão, e aí o que Deus faz? Olha a fidelidade do Senhor. Eu vou levar ele para o improvável. Eu sei que Acabe pode sair pelos territórios procurando Elias. E ele vai procurar Elias aonde? Em lugares que são lugares extremamente propícios para que Elias esteja o quê? Se refugiando. Acabe jamais iria procurar Elias na casa de uma viúva, gente. Porque viúva não sustenta ninguém, ela precisa ser o quê? Olha a fidelidade do Senhor. Vocês estão entendendo? O segundo exemplo é Obadias. Ele chega e diz, és tu meu servo? És tu Elias? E ele diz, sou eu mesmo. Sou eu Elias. E você viu que o autor de Reis destaca, em 2 momentos, Obadias temia quem? O Senhor. E por temer ao Senhor é que você exerce o quê? Fidelidade. Então, se eu quero ser fiel ao Senhor, as coisas de Deus, ou aquilo que está envolvendo Deus, passa a ser a minha o quê? Responsabilidade. Os profetas eram o quê? Servos do Senhor. Jezabel está matando os profetas. Mas se você é fiel, vai agir como Obadias. Eu vou botar te na caverna e vou sustentar de 50 e 50 pão inteiro. Não, isso é fidelidade. Fidelidade me leva a temer ao Senhor. E como eu temo ao Senhor, eu me envolvo com a obra do Senhor. Nenhum servo que está dentro de uma comunidade de fé, que não se envolve com a obra do Senhor, ele não é fiel ao Senhor. Que isso, pastor Marcos? Não, irmão, o senhor continua a falar. Eu sou casado com a Marcela, eu vivo fidelidade com ela. Não é porque eu estou olhando, não olho uma mulher na rua, não fico no meu zap comunicando com alguém, não fico isso, não é por isso não, gente. Quando eu fui no mercado comprar um negócio lá, e a Marcela fala muito de Maria Mole. Eu sei que ela gosta de Maria Mole, então o que eu fiz? Eu comprei a Maria Mole. Porque se ela gosta da Maria Mole e eu sou um marido fiel, eu vou zelar por aquilo que ela ou quê? Isso é fidelidade, gente. Você está dentro de uma comunidade de fé. Você não se envolve, você quer dizer para mim que é fiel? É mentira. Os mentirosos não herdarão o quê? Nem o céu. Obadias era fiel ou não era fiel ao Senhor? Por que ele era fiel? Porque primeiro, para ser fiel, precisa temer quem? E a segunda coisa, se eu temo ao Senhor, me envolvo com a obra do Senhor. Não podem matar os profetas. Então eu tenho que dar um jeito de guardar os profetas. Terceiro exemplo. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo de número 2. Olha só o que é a fidelidade do Senhor. A fidelidade do Senhor. Êxodo capítulo 2, do verso 1 ao 10. Estamos terminando. Foi-se um homem da
casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no caiçal à beira do rio. A irmã do menino, Miriam, mãe de Joquebede, ficou de longe para observar o que havia de suceder. Você pode olhar na tua casa que você sabe. A filha de Faraó estava se banhando no Nilo, não é isso? E ela viu o menino e disse: esse menino é filho dos hebreus. Por quê? Porque Faraó estava vendo o povo crescer. E o que Faraó fez? Para que eles não venham se multiplicar e daqui a pouco todo menino do sexo masculino vai ser o quê? Morto. As parteiras não matavam porque Deus é fiel. E Deus também não permitiu que Faraó matasse o quê? As parteiras. E aí o que eu quero chegar com isso? A Bíblia vai falar uma coisa muito linda sobre a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é pautada, ela é estabelecida por preocupação. Deus é fiel porque muitas vezes ele se preocupa. E é simples você entender essa fidelidade aqui. Porque Faraó, ou melhor, Moisés, nascido das águas, o nome egípcio, não o nome dado como é dado aos hebreus, era o nome de cultura egípcia, nascido das águas. Ele é criado na cultura egípcia, mas Joquebede não deixa de ter, de criar Moisés. Vocês concordam com isso? A Bíblia fala isso, porque Deus é o quê? Fiel. Quando Deus expressa a fidelidade dele está dizendo que ele se preocupa com quem? Ninguém vai se frustrar. Se eu sou um servo fiel, eu não vou me frustrar porque eu sei que a fidelidade de Deus envolve preocupação. Ele se preocupa conosco. Não, também não acredito não. Porque aqui não tem nenhuma profecia. No choro das mulheres de Ramá, maneira eu vou guardar, meu povo vai crescer e vai ser o quê? Liberto. Eu tenho visto alguns cristãos nesse tempo, e nós estamos num tempo extremamente escatológico, aonde Jesus está mais próximo de voltar do que nós imaginamos. Quando Jesus chega na primeira vez para cumprir a sua missão, era só uma visão política, só uma visão econômica, só uma língua. Isso marcou. O mundo está sob o Império Romano, a cultura greco-romana bombando. Roma é o poder absoluto no mundo, tem Jesus. Quando a gente para olhar esse campo político, quando eu falei ontem lá na primeira igreja de Promovil, falando sobre o panorama do Novo Testamento, a história é cíclica, sempre se repete. O problema é que nós, como igreja, nós estamos atentos à história. Porque se nós estivéssemos atentos à história, irmãos, nós não vamos sentir medo. Pastor, mas o medo é o sistema de defesa do ser humano. Sim, mas eu não vou sentir medo porque eu sei que os fiéis do Senhor o quê? Guardam. Ninguém vai chegar lá dentro da minha casa botando arma em mim dizendo que eu estou preso. Porque se eu procuro andar em fidelidade, a promessa diz que Deus vai vir o quê? Guardar. Igreja de Departamento Eleitoral, João Alfredo, são homens, maldito é o homem que confia no outro homem, não põe a confiança dele no Senhor. Estamos num tempo de globalização, nova ordem mundial, tudo isso é cíclica a história, só se repete. E hoje, varrendo lá, uma voz soprou para mim e falou assim: todo império cai. E eu gritei para Marcela: todo império cai.
Quem foi o império, cara? Mas os que permanecem fiel, permanecem fiéis. Deus falou assim: Faraó quer matar os hebreus, achando que matando os hebreus os meus desígnios vão ser frustrados. Está enganado. Do Senhor é a terra, a plenitude, e todos os que nela o quê? São multiplicados. Então nós vamos andar com fidelidade, porque, meus irmãos, ainda neste mundo pecaminoso, ainda homens andando na contramão de Deus, Deus ainda é soberano e Senhor. Deus ainda é soberano e Senhor. Pastor, de repente o negócio pode ficar feio, vai ter que comer um caramelo, porque não vai ter picanha. Não tem problema não, meu amigo. Porque Deus fez assim com Israel, e mandou Israel lá, ó, no campo com leproso, e lá tinha o quê? Comida. E eles não precisavam comer o caramelo. E o profeta falou assim: tu vai ver Deus abrir a janela do céu, mas você não vai comer. E quando viram Deus abrir a janela do céu, trazendo alimento, passaram por cima de quem? Por que eu não vou crer na fidelidade do Senhor, meu irmão? Se Deus guardou Jeremias, se Deus guardou Obadias e os profetas, se Deus guardou os hebreuzinhos, quanto nós, eu e você, homem de quê? E pela fé. Por isso que eu vou me envolver com a obra dele. Por isso que ele vai ter prioridade na minha vida. Porque eu só posso reivindicar a fidelidade do Senhor se eu for o quê? Fiel. Senhor, não olhe os seus anjos ao meu respeito. É engraçado, né? Alguns tempos nós estudamos aqui sobre Neemias. Neemias foi lá, puxou o cabelo, fez, aconteceu, né? Mandou despedir a mulher, mas o jargão que ele usava era assim: ó, lembra-te do que eu fiz na tua presença. Senhor, lembra-te do que eu fui fiel. Por isso que ele mesmo fala: eu tenho um memorial diante de quem? Do Senhor. Penúltimo personagem para nós finalizarmos. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Atos 7. Isso para mim é lindo. Irmãos, eu creio em algumas coisas. Eu creio que no céu, as escalas, eu creio que no céu, ministros serão ministros, servos serão servos. Porque o céu, para mim, é o propósito daquilo que Deus idealizou para o homem. E eu também acredito, pautado na palavra de Deus, que Estevão não sentiu uma dor quando ele foi apedrejado. Porque a Bíblia diz que ele estava cheio de quê? Vocês já viram um vídeo de martírio de crente? Tem muitas pessoas aqui que cozinham, né? A maioria. Quando você está cozinhando e se queima, dói, incomoda. Você fala: caramba, me queimei, vou estar ardendo pra caramba. Eu estava vendo um vídeo de um martírio de um homem que tacava um fogo nele. Sentado, ele ficou, e sentado nele o quê? Sem expressar nada. Porque a Bíblia diz que nem o fogo o quê? Te queimará. Eu vou dar ordem, nem passa. Se tu passares pelo fogo, não, mas tem que ser fiel. A Bíblia fala de Estevão, o martírio de Estevão. A Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, olharam para Estevão e viram o rosto de quê? Um anjo. Porque ele era o quê? Fiel. Fidelidade é pagar preço, gente.
foi fazer uma visita em Bristol, alguém sabe o que é Bristol? Sabe, Luciano? Sabe? Claro. Os orfanatos da Inglaterra que foram fundados por um homem chamado George Miller. E quando aquele grupo de americanos entraram, e eles foram conhecer aquele orfanato, onde tem a história de George Miller, levaram para alguns cômodos e levaram num lugar que era o lugar de oração de George Miller. E o guia falou aqui, essas marcas que você está vendo aqui, nesse piso de madeira, era onde George Miller passava horas orando ao Senhor. E ele aqui orou, por isso que diz que é onde teve mais de 5.000 orações atendidas. E juntou as crianças e estão ingressando no ônibus quando a professora percebe que está faltando um aluno. E ela ficou preocupada, está faltando um aluno, vamos ver. Quando chegaram na sala, aquele aluno estava ajoelhado, senão a história não é ajoelhado, aonde George Miller ajoelhava para orar. E a oração dele era assim: faça de novo, faça de novo, faça de novo. Sabe quem é esse aluno? Billy Graham. Vocês estão entendendo o que é fidelidade ao Senhor? Acha que vai conseguir fidelidade ao Senhor em 5 minutinhos, gente? Aquela geração reza, que a gente fala desse irmão católico que nós somos iguais. É tempo de buscar, irmão. E buscar o Senhor é um negócio muito sério. A Bíblia não, o relato da biografia de David Wilkerson é linda. Por quê? Porque ele fala que ele descobriu as coisas de Deus a partir do momento que ele passou a gastar tempo em oração. Ele morava perto do monte e ele subia. E ele dizia assim para sua esposa: se algum irmão ligar na igreja, diga que eu estou no meu momento de oração. Um dia ele subiu para aquele lugarzinho para orar, e quando ele percebeu, ele já estava lá 3 dias orando. Gente, quando você busca o Senhor, o céu vai se abrir para você, meu irmão. Você vai andar pelo meio da rua e você vai ter percepção de que o homem necessita de Jesus. O demoniado vai passar por você e vai virar a cara, porque ele não vai conseguir olhar para você. Porque Deus vai começar a gerar em você fidelidade. Irmãos, eu creio, pautado em Atos 7, 54 e 60, quando eles enfureceram-se, seu coração ilharam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ficou com os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vem dos céus abertos o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamavam com alta voz, tapavam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixavam suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Gente, isso marcou a vida de Paulo, porque ele viu Estevão sendo apedrejado, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não me impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Ele não gritou: ai, ui, está doendo. Não, Senhor, perdoa eles. Porque a glória de Deus estava sobre o quê? Sua vida, sua fidelidade, irmão. Se nós queremos ver a glória de Yahvé, nós temos que ser fiéis. Hoje você só vê falar de fidelidade em dízimo e oferta. Fidelidade envolve o nosso trabalho,
a nossa devoção com a obra dele. E último ponto, Mateus capítulo de número 2. E esse para mim é um exemplo da fidelidade de Deus. Porque ele é fiel, porque ele tem a finalidade de cumprir seus desígnios e seus planos. Mateus 2, a partir do versículo de número 7. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles que, com precisão quanto ao tempo em que a estrela apareceu, enviando a Belém, disse: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, a respeito de Jesus, filho de José e de Maria. E quando tiveres encontrado, avisa-me, para que também eu possa ir adorá-lo. Mentira! Depois de ouvirem, o rei partiu, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Estando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo, pois, divinamente advertido, por divina advertência, prevendo em sonho para que não voltasse à presença de Herodes, regressaram para o outro caminho, a sua terra. Herodes queria matar, não é isso? Mas o Deus fiel guardou para que eu e você estivéssemos hoje vivendo o exemplo de fidelidade. Por isso que Jesus era fiel, porque para ser fiel, gente, a gente precisa aprender algumas coisas. O crente só é fiel ao Senhor quando verdadeiramente ele tem um encontro com o Senhor. A palavra chama metanoia, mudança de mente. Sabe quando Jacó passou a ser fiel ao Senhor? Quando ele verdadeiramente passou por Peniel. Porque Peniel é o lugar onde se vê a face de quem? Ali diz que ele teve um encontro com o Senhor. E nessa noite, nesse dia 24 de novembro, onde nós estamos comemorando o Dia Mundial de Ação de Graças, sejamos fiéis ao Senhor, porque Deus está esperando servos fiéis, e a fidelidade do Senhor traz recompensa sobre nossa vida. Amém? Vamos colocar em pé. Quero agradecer a você que nos acompanhou por essa live. Que Deus poderosamente, Jesus, abençoe a sua vida. Senhor, meu Deus Pai, no nome do teu Filho Jesus, queremos te agradecer por este culto e pedir que o Senhor nos leve sobre a tua graça e proteção, pois choramos querendo agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém.